Nós vimos aí, resgatando o discipulado como uma cultura e uma doutrina, a consolidação da fé e a experiência do discipulado do Farol. E agora nós vamos trabalhar o tema revitalização da EBD e uma EBD mais relacional, que é um outro foco da formação do discipulador. Por isso que nós pedimos a presença do superintendente de escola bíblica dominical, e nós, além dos dirigentes de congregação, nós temos superintendente de escola bíblica dominical nessa plateia, né? Então nós vamos falar agora em 5 etapas, nosso ponto de partida, nosso alvo, nossa conclusão, fundamentação e propostas. Nosso ponto de partida aqui na série, nós tivemos uma portaria de integração assinada pelo pastor presidente. E nessa portaria de integração estava previsto o seguinte: o programa de integração da igreja local visará melhorar a retenção da igreja com estratégia para recepção e na integração do novo convertido, visitantes e pessoas transferidas. O pastor criou um grupo de trabalho e determinou esses objetivos. Veja bem: aperfeiçoar o funcionamento do departamento e seus programas, buscando o crescimento do número de pessoas integradas na igreja. Terceiro, criação de uma proposta discipulada relacional que atenda os diversos grupos da igreja dentro da visão estabelecida por Cristo em Mateus 28, 19 e 20, discípulos que geram novos discípulos e que potencializa a retenção, crescimento espiritual, treinamento e formação de novos discipuladores. Aqui está a assinatura do nosso pastor presidente, a portaria que foi emitida, assinada em 12 de junho de 2017. Então, desde lá, nós viemos empreendendo esforços para trazer soluções para alcançar esse objetivo aqui no Tempo Sede, e nós vamos estar compartilhando com vocês o resultado desse trabalho, o resultado desse grupo de trabalho, dessas pesquisas que fizemos, que dentre eles recebeu muita influência da igreja de Joinville, por conta da viagem que fizemos para lá. A portaria foi assinada em junho de 2017, e em dezembro de 2017, o nosso pastor, pensando nesses objetivos, nos envia a cidade de Joinville para enriquecer a experiência que já tínhamos montado. Nesse interim, nós chamamos o pastor Josué Campanhano, que é um pastor da CEPAL, pastor inclusive até batista, que nos fez um seminário aqui para a liderança do Farol na UEMADAL, e foi um dia também muito enriquecedor para todos nós, e fez parte da construção desse processo que acabou por concluir na direção da escola bíblica dominical mais relacional, que é o que vamos apresentar para vocês. E esse aqui foi o nosso ponto de partida. Então, quem quer saber a origem desse conceito de escola bíblica dominical mais relacional, nasceu a partir desse desafio que fomos comissionados a partir do pastor presidente de criar uma proposta de integração e de acolhimento e de discipulado para a igreja. Maior desafio da igreja brasileira. Então, o que é que a gente se deparou no início do trabalho, desse grupo de trabalho? O maior desafio da igreja brasileira. Aí tem um vídeo do Luciano Subirá, um vídeo curto de 2 minutos, que eu vou soltar para vocês nesse momento. Nós temos números nas estatísticas da igreja brasileira que parecem ser muito empolgantes. Um deles é que no último censo, há 6, quase 7 anos atrás, nós já éramos 40 milhões de evangélicos numa nação de cerca de 200 milhões. Alguns estão dizendo, eu vou esperar o próximo censo, eu não vou me empolgar, mas alguns estão dizendo que hoje, nesse momento, nós já passamos de 50 milhões. Alguns meses atrás, na capa da revista Veja, foi matéria de capa, estava um anúncio de que até no máximo 2040, estamos falando de 23 anos apenas pela frente, o Brasil será uma nação predominantemente evangélica. Não é matéria de gente crente empolgado profetizando, é projeção estatística. Se as coisas continuarem, se a curva de crescimento continuar só como está, e eu creio que Deus vai fazer algo ainda mais forte na nação, no máximo, na pior das hipóteses, em 2040, nós seremos uma nação predominantemente evangélica. E esse tipo de estatística me empolga, mas tem outro que me assusta. Desde que nós éramos 30 milhões, antes de ter chegado aos 40, aos possíveis 50 de hoje, nós temos uma estatística que se repete. Para cada crente firme, nós temos em média um desviado. Isso significa que se no último censo éramos 40 milhões de evangélicos, poderíamos ser 80 em vez de 40.
se metade dos que professam a nossa fé já não tivesse afastado do Senhor. Hoje você não precisa evangelizar muito para toda hora trombar, não só com crente, com evangelho, mas com um ex-crente, um desviado. Isso me assusta, porque eu percebo que o maior desafio da igreja não é necessariamente o evangelismo. Irmão, se a gente levar Deus a sério, essa tarefa evangelística não está assim tão difícil. O maior desafio da igreja talvez tenha a ver com a capacidade de consolidarmos os frutos em Deus, de firmarmos as pessoas num relacionamento onde não haja volta. A evangelização é algo que não está tão difícil hoje. O problema é consolidar. A Assembleia de Deus, ela tem uma estatística que é assustadora. O livro Manual do Discipulador Cristão, publicado pela CPAD, divulga uma pesquisa realizada nas Assembleias de Deus. E essa pesquisa mostra que, desde o momento da decisão, apenas 5 de cada 100 pessoas que se convertem, 5 anos depois, apenas 5 permanecem em nossos tempos. Nós perdemos 95 pessoas, 95% de quem se converte. Isso assusta. 2 semanas nós só temos 40, só conseguimos batizar 10, e de 5 anos depois apenas 5 permanecem na igreja. É uma perda muito grande. Muita gente se converte, mas perdemos muitas pessoas. Então, partimos dessa questão. Constatamos também desinteresse. Aqui essa foto passa a ideia de desinteresse, né, no processo de ensino. Então, alunos que podem estar assíduos na escola bíblica dominical e vêm quando quer, e não estudam a lição, e não se preparam, não se comprometem com o processo de ensino, como eles se comprometem na escola secular. Na escola secular eles se envolvem, estudam, se preparam, mas na escola, no processo da escola bíblica, acaba não tendo uma postura comprometida. Nós temos um problema de muitos grupinhos. Essa foto aqui mostra muitos grupinhos, jovens que não estão preocupados de acolher um visitante, acolher até um crente nascido na igreja, mas de repente que não conseguiu se integrar. Grupinhos se formam e pessoas se sentem excluídas, né? E precisamos repensar, irmãos, o que temos feito, se não há condição de melhorarmos, se não há condição de revitalizarmos a escola bíblica dominical. E nós temos situações de quê? De famílias, aqui o divórcio tem invadido a igreja evangélica, não é só a Assembleia de Deus, mas muitas famílias sendo destruídas, e famílias que muitas vezes estão na escola bíblica dominical, né? Pessoas que estão na igreja, mas não desenvolvem a intimidade com Deus e acabam tendo uma desnutrição espiritual. E muitas vezes pessoas que vivem uma aparência de que tudo está bem, uma aparência de que tudo está ok, mas estão passando por profundas crises, profundos problemas. De repente um casal que ao chegar na igreja vem discutindo no carro, agredindo verbalmente um ao outro. Quando desliga o carro no estacionamento, respiram fundo e botam aquela cara que está tudo bem, né, para ir para a sua sala de escola dominical. E como ter transformação se não há transparência? Mas como ter transparência se não há intenção relacional por parte do professor? Então isso faz muitas pessoas estarem aparentemente bem, não passam por um processo de transformação, porque não há transparência. E porque não há transparência, e a causa de não haver transparência muitas vezes é a falta de intenção relacional. O professor vai ali para dar a sua aula e pronto, final. Não estou me importando na situação que o irmão está. Não me preocupo com a mentoria, com o exortar, o animar, o incentivar. Né? Vamos lá. Pronto. Então, essas 3 imagens mostram o seguinte: quando a gente vê um cano desse vazando água na rua, o que é que a gente sente? Que desperdício, né? Aquela sensação, rapaz, olha quanta água sendo desperdiçada. Né? O que é que a gente está vendo aqui?
A água vem no cano, mas na junção com o outro cano, essa junção está mal feita e está havendo perdas. A gente sente a dor. E a igreja, quando a gente perde o novo convertido? De 100 que entra, 5 fica... Por que a gente não sente essa dor? E vamos reavaliar o que a gente precisa mudar e mexer, né? Muitas vezes essas pessoas tentam crescer na nossa igreja, mas encontram um empecilho, muitas vezes por falta de acolhimento, de integração da igreja, e muitas vezes por falta dele mesmo, por dificuldade do cotidiano dele, que ele não soube superar e ele entendeu que ele não pode continuar na jornada de crente. Então, são pessoas que desistem, descem a escada e vão embora. E nesse interim não tem a intenção relacional, não tem um direcionamento de um discipulador para fazer ele continuar. Então, nós corremos muito bem com a evangelização, mas na hora de passar o bastão, nós não, muitas vezes, perdemos. Por exemplo, uma classe de departamento infantil que as crianças, enquanto são pequenas, tem uma alta frequência, mas quando chega na adolescência, de repente, aquele número de crianças não continua. Então isso é o quê? Perda. É algo que a gente precisa reavaliar o que está acontecendo, né? Então, por que perdemos tanto? Esse foi nossos desafios nesse trabalho, nessa comissão. Aqui o que está faltando, aí a gente começa a ver o método de Jesus, a necessidade do trabalho relacional e a nossa referência, nossa direção. Os nossos métodos de educação moral e religiosa não poderão ser aperfeiçoados até que coloquemos aos pés de Jesus, o mestre dos mestres. Os métodos empregados por Jesus formaram um marcante contraste com os que estavam em uso nos seus dias. E o que aprendemos? O que aprendemos? Uma das responsabilidades de quem ensina é, antes de tudo, influenciar e transformar a vida dos educandos. Referências bibliográficas. Alguns livros se destacaram no estudo dessa comissão, dentre eles Igreja Simples, de Tom Rainer e Ed Gregory, e Igrejas que Transformaram o Brasil, de Ed Stester e Sérgio Queiroz. Foram pesquisas em igrejas que efetivamente estão crescendo, constataram a importância de um ambiente na sua grade de programação onde os relacionamentos interpessoais são incentivados. Então, na grade de programação da igreja, tinha um ambiente que era priorizado, era planejado, era projetado para que os relacionamentos interpessoais fossem fomentados, fossem vivenciados, né? Essa obra aqui do pastor José Campanhã, que veio ministrar um seminário aqui para a liderança do Farol, como eu falei, em 2017, Grandes Igrejas, Pequenos Líderes, do pastor José Campanhã, e nos faz a atenção do seguinte: uma igreja muito grande, como por exemplo o Farol, é impossível a pretensão, esperarmos que o pastor está aqui presente tenha a oportunidade de cuidar individualmente de cada pessoa. Não, como o pastor Oswaldo falou, nós muitas vezes não paramos de igreja para igreja, de obrigações. Então, o que faz hoje uma igreja ser grande é a união de pequenos líderes, né? Um grande rebanho, ele precisa ser tocado pela união de pequenos líderes. É o objetivo dessa obra e é o foco do Efésios 4, 11, 12 que já foi trabalhado. Então, o desafio em questão, a igreja relacional é um caminho para o discipulado e o ensino que busca transformação. Aqui, o apóstolo Paulo, em Colossenses 1, 28, aqui anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E qual foi a conclusão dessa comissão? Qual foi a conclusão dessa comissão de integração que foi criada no Farol? A nossa conclusão, para criar um ambiente de discipulado, que os relacionamentos sejam incentivados, a gente não precisava criar um novo trabalho. A gente não precisava criar trabalhos como muitas igrejas criam, trabalho de células nas casas, trabalho de grupos nos lares. Não. A gente concluiu que a gente só precisa
dar um enfoque mais relacional à nossa escola bíblica dominical, para que cada sala seja uma comunidade, para que cada sala tenha uma liderança espiritual sobre a sala e tenha seja um ambiente em que os relacionamentos sejam incentivados. Olha a conclusão: revitalizar a escola bíblica dominical, incentivando-a como um ambiente de relacionamentos interpessoais, edificação, discipulado e descentralização da obra do ministério. E aí, aquele versículo que o pastor Kemuel Lima apresentou: amplia o lugar da tua tenda, estende-se as cortinas das tuas habitações, não as impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. Então, a igreja cresce, amplia a tenda através da evangelização e da consolidação. Agora, firmar estaca, escola bíblica dominical. Como o nosso pastor falou, nós não temos a pretensão de ser discipulador ad eterno das pessoas. Não, nós somos discipuladores momentâneos por um período, mas o grande agente discipulador é a igreja. E o trabalho do discipulador formado no curso de formação, ele é conscientizado que o trabalho dele é ligar a pessoa à igreja. Mas a igreja precisa ser, no caso, a escola bíblica dominical, revitalizada, para que um professor, que aquela pessoa fosse matricular na escola, dê continuidade ao processo de influência e de discipulado daquela pessoa. Então, a gente liga a pessoa à igreja. A igreja é o grande agente discipulador. Então, como o nosso pastor falou, isso foi um dos parâmetros que ficou muito claro, a direção da nossa presidência, que foi o nosso entendimento também, que é um grande perigo essa história de dizer: eu sou discípulo de fulano. Não, nós somos discípulos de Cristo. E é a igreja a grande discipuladora. Eu faço um papel por um tempo, mas isso não me foge do desafio de influenciar, de discipular, de acolher, de treinar, de integrar, né? E aí a conclusão foi ampliar a tenda, evangelização e consolidação, fixar a estátua, escola bíblica dominical. Então, não adianta, irmãos, a gente só pensar em evangelizar e consolidar discipulado nas casas, mas depois da consolidação, esse crente vai para onde? Tem que ir para uma escola bíblica dominical mais relacional, um discipulado na congregação. Depois da escola bíblica dominical mais relacional, do discipulado do novo crente, se ele sair daquela classe, for para a classe dos adultos normal, e aquela classe não tiver um ambiente relacional, o que é que vai acontecer? Ele não vai se sentir acolhido, ele faz o que? Ele volta para o discipulado. E isso acontece aqui no Farol. As pessoas que já era para ter saído do discipulado há muito tempo, não conseguiram se integrar em outras salas. Então nós precisamos ter uma linguagem relacional de discipulado, de acolhimento, e alcançando não só não convertido, mas alcançando toda a escola bíblica dominical. Aí vamos à nossa proposta. Primeiro, estabelecemos uma visão que revitaliza a escola bíblica dominical. Vamos ver o vídeo do pastor Stan Toller, necessidade de uma visão para a escola bíblica dominical. O pastor Stan Toller é autor de diversos livros publicados pela Casa CPAD. E essa palestra foi ministrada no 8º Congresso de Escola Bíblica Dominical em São Paulo em 2015. Né? Então, é um trabalho com o selo CPAD. Né? Vamos lá. I love the Sunday school. Eu amo a escola dominical. Sunday school has had a profound impact on my own life. A escola dominical teve um impacto profundo na minha própria vida. As a pastor for over 40 years, Sendo pastor mais de 40 anos, I have emphasized Sunday school and its importance. eu enfatizo a escola dominical e a sua importância. Every church that I've served, the Sunday school has grown. Em toda a igreja que eu tenho servido, a escola dominical tem crescido. Today, the business world is focusing on the importance of transformational leadership. Hoje o mundo dos negócios está realmente focado na liderança transformacional. Leaders who lead people Como líderes que lideram pessoas to a higher level of morality and influence. que levam as pessoas a um nível mais alto de moralidade e influência. It is my strong belief that every Sunday school needs to have a vision. Eu tenho uma forte crença que toda escola dominical precisa ter uma visão muito forte.
school class should have a vision. Eu creio que todo professor de toda classe de escola dominical precisa ter uma visão muito clara. We all have the same mission in every local church. Todos nós temos uma missão na igreja. That is to fulfill the mission of Jesus Christ when he was on earth. E isso é continuar com a missão de Jesus Cristo enquanto ele esteve na terra. Jesus said, I come to seek and to save the lost. E ele diz: eu vim para salvar os perdidos. Specific vision. Então nós precisamos adotar esta visão específica. Think of it this way: mission is the picture frame, vision is the photograph. Então vamos colocar: a missão é a foto geral e a visão seria o foco central. We frame everything that we do with the mission to seek and to save the lost. Nós colocamos uma missão geral de salvar os perdidos. Where vision gives specific direction for our Sunday schools to reach out in the community for Christ. Enquanto a visão nos dá algo mais específico, mais claro de como os nossos professores de escola dominical, por exemplo, podem alcançar estes perdidos. Let me simplify for you. I believe in having a goal of having quality fellowship. Deixa eu enfatizar para vocês que eu creio que um dos objetivos que nós precisamos ter é uma qualidade na comunhão. So what is your strategy for fellowship and your vision plan? Enquanto a sua estratégia para esta comunhão precisa estar dentro da visão. My friend Dr. Towns has often said, um amigo meu lá da minha cidade sempre nos diz that the number one reason people come to Sunday school is for fellowship. Que a razão principal que as pessoas vêm para a escola dominical é pela comunhão. Well, I would like to say it's for my teaching or your teaching. Claro que gostaríamos de dizer que é por causa do meu ensino ou do seu ensino. The truth is they come because of that sense of belonging and the fellowship time together. Mas na verdade eles vêm porque eles têm aquele sentimento que eles pertencem a algo e aquele momento de comunhão com os outros. And so we must plan for that fellowship time. Então nós precisamos planejar para este tempo de comunhão com eles. And so I would say that the coffee pot in the church equals fellowship. Eu poderia então dizer que a cafeteira, o café na igreja também ajuda na comunhão. Now it could be orange juice or Diet Coke or anything else. Claro, pode ser um suco de laranja, uma Coca-Cola, enfim, qualquer. But essentially it says here we can talk, have a cup, we can visit together. Isso, mas o mais importante é aqui, aqui está um café, vamos conversar, vamos ter este momento de comunhão. I once pastored a church that when I arrived there as a young minister. Eu cheguei uma vez numa igreja quando eu era ainda bem jovem. They had a rule in the church that there be absolutely no coffee pots. E naquela igreja não havia absolutamente nenhum pote de café. And so when I was able to get them to enjoy a cup of coffee together. Então, a partir do momento que eu consegui fazê-los entender que é importante nós tomarmos um café juntos. In the Sunday school classrooms. As salas de escola dominical the church began to grow and flourish. Começou a aumentar e a igreja começou a crescer. So I have a goal always of having fun. Eu sempre tenho um objetivo também de ter um momento gostoso, um momento de alegria. So what are the strategies that we might have to enjoy life more as Christians? Então, quais são as estratégias que nós podemos ter para desfrutar mais da vida como cristãos? Another quality goal for the Sunday school class might be the goal of caring for one another. Outro objetivo que podemos ter na escola dominical é o objetivo de cuidarmos, de nos preocuparmos uns com os outros. So in your vision plan and strategy, how do you plan for the care of one another through the Sunday school? Quando você está planejando a tua escola dominical, como você planeja isso de como nós vamos cuidar um dos outros, nos preocuparmos uns com os outros? We will visit the sick and the shut-ins and the people who are in hospitals. Quem vai visitar os doentes, aqueles que estão no hospital, aqueles que estão em casa, que não podem vir à igreja? So every Sunday school needs to have a vision of growth. Então toda escola dominical precisa ter uma visão de crescimento. And a strategy to get there. E uma estratégia para alcançar esse objetivo. The proverb writer reminds us that without a vision, people will perish. Aqui nós temos um lembrete que sem uma visão as pessoas vão perecer. E aqui já fica uma orientação. Essa é uma dentre
diversas palavras que vêm nessa direção, nesse congresso de Escola Bíblica Dominical. Você, superintendente, quer fazer um evento que desperte, que sensibilize a sua escola para ser mais relacional, escute primeiro essas palavras lá da CPAD, CPAD Vídeo, o canal do YouTube. E aí são umas 9 palavras, você escolhe 3 e 4 que você acha que mais impactante, faça um evento na sua igreja e já vai trazer uma conscientização relacional totalmente diferente para os professores. Tá? Vamos lá. O que é que nós vimos aqui? A visão que busca qualidade e crescimento da escola bíblica dominical passa pela qualidade da comunhão e passa pelo cuidarmos uns dos outros, né? É a orientação que necessitamos de uma visão para a escola bíblica dominical. Precisamos ter um aspecto mais relacional, de cuidar um dos outros e de qualidade na comunhão na nossa sala de escola bíblica dominical. Então, o próximo vídeo ele iria trazer um perfil de um professor como uma liderança transformacional. A responsabilidade do professor não pode ser somente ensinar e transmitir conteúdo. Ele tem que ter o objetivo de transformação dos seus alunos. I believe that transformational teachers and leaders are, in fact, resolved to do God's work in the world. Eu creio que líderes e professores que transformam realmente estão determinados a fazer o trabalho de Deus na terra. In my resolutions, I will make time for God. Então, nas minhas avaliações, eu sempre digo, eu vou criar tempo e me dedicar a Deus. Transformational teachers are more effective when they have a devotional life. Professores que transformam as vidas das pessoas realmente são professores que têm tempo com Deus. The third thing I know about transformational teachers who are leaders. E outra coisa que eu sei sobre líderes que transformam, they lead with servanthood. É que eles lideram com a disposição para servir. They understand John 13. Eles compreendem João 13. Where Jesus washed the dirty feet of the disciples. Quando Jesus lavou os pés sujos dos discípulos. Jesus was willing to roll up his sleeves and to kneel down and wash the dirty feet of the disciples over their objections. Jesus estava disposto a arregaçar as mangas, se ajoelhar e lavar os pés dos discípulos mesmo diante da rejeição deles. He humbled himself in the ultimate act of compassion. Ele se humilhou num ato de compaixão. And washed feet. E lavou os pés. And then verse 17 is very compelling in John chapter 13. E no versículo 17 nós temos um versículo que mexe muito conosco ali no capítulo 13. Jesus said to his disciples, "If you know these things." Jesus disse aos seus discípulos: se vocês souberem estas coisas, you will do them. Vocês farão estas coisas. We must be servants as we also teach the gospel. Nós precisamos ser servos ao mesmo tempo que nós ensinamos o evangelho. Every day I try to spend 1 hour encouraging someone. Todos os dias eu gasto mais ou menos 1 hora encorajando alguém. I don't try to conduct any business. E eu não faço nenhum negócio. I just try to speak an encouraging word into their lives. Eu só apenas com esta pessoa tento encorajá-la, estimulá-la através da palavra na vida dela. So, 60 minutes encouraging someone. Então 60 minutos encorajando uma pessoa. And then I spend another 15 minutes. E depois eu gasto mais uns outros 15 minutos making phone calls. Fazendo ligações. And encouraging people by phone. Encorajando as pessoas por telefone. If I were a Sunday school teacher today, I would call people on their birthdays and anniversaries. Se eu fosse aqui um professor de escola dominical, eu ligaria para as pessoas nos dias do seu aniversário ou aniversário de casamento. It's a very simple and easy way to stay in contact with your class week after week. É uma maneira muito simples e fácil de ficar em contato com a sua classe semana após semana. So notes of encouragement and texts and so forth will help those people that you are influencing as a teacher. Então mensagens, bilhetes escritos são meios que você pode encorajar e estimular as pessoas que os irmãos estão liderando. The fourth thing I'd like to emphasize is transformational leaders and teachers lead with excellence. A outra coisa eu quero enfatizar é que professores que transformam, ou líderes que transformam, lideram com excelência.
And so I say to you, the way we take care of our classrooms, Então eu digo para vocês a forma que nós cuidamos das nossas classes, the way we take care of the buildings that God has given us to minister within, a forma que nós cuidamos dos prédios, das instalações que Deus nos deu, give a community testimony, dão um testemunho comunitário. the way we greet people, A forma que nós cumprimentamos as pessoas vão fazê-los se sentirem bem-vindos. is a reminder that in church we are in customer service. Isso também nos lembra que nós estamos num serviço ao cliente também na igreja. And the way we present our welcome reminds us that Martin Luther was right. E a forma que nós damos o bem-vindo às pessoas nos lembra que Martin Luther estava certo. So that whenever we reach out and touch someone, Ele diz que todas as vezes que nós estendemos as mãos para cumprimentar alguém, we touch for Jesus. nós os cumprimentamos para Jesus, That goes far beyond the world's customer service. que vai muito além de um serviço ao cliente. When we shake a hand, Quando nós cumprimentamos, damos as mãos, hug someone, quando nós abraçamos alguém, or greet them in the name of Jesus, ou os cumprimentamos em nome de Jesus ou com a paz do Senhor, we touch for Christ. nós os tocamos para Cristo. So when I take my brother by the hand, Então quando aqui eu estendo as mãos para a mão para o meu irmão, I touch for Jesus, and something mystically and wonderful happens. eu toco para Jesus e algo místico e maravilhoso acontece. Transformational teachers are, in fact, influencers. E professores que transformam realmente são pessoas que influenciam. Transformational leaders also lead, number 7, with heart. Também os líderes que transformam, no número 7, são líderes que lideram com o coração. In the book, Minute Motivators for Teachers, No livro Minutos de Motivação para Professores, I talk about how teachers should give of their time, eu falo sobre como o professor precisa doar do seu tempo, of their resources, de seus recursos and of their love. e do seu amor. And by those expressions, E por causa dessas expressões, they show people their heart. eles demonstram às pessoas o seu coração. This statement stuck in my mind. Esta frase ficou muito presa na minha mente. Leadership is your heart A liderança é o seu coração speaking to the hearts of others. falando aos corações dos outros. Transformational leaders let people feel and sense their loving heart. Os líderes que transformam fazem que as outras pessoas sintam o seu coração. Number 8. Em número 8, Transformational leaders lead with confidence. líderes que transformam lideram com confiança. Give and it shall be given unto you. Dê e será dado a você. Give with confidence. Dê com confiança. You cannot outgive God. Você não pode dar mais do que Deus. So invest in others without expecting a dividend. Então, invista nos outros sem esperar um retorno por isso. But trust me, when you do fill someone else's bucket in a classroom, Mas confie em mim, quando você encher o balde de alguém numa sala de aula and you sow the seed of God's word into their lives, e você semear a semente de Deus em suas vidas, a harvest will come, in fact. você vai ter uma colheita de fato. Finally, in number 9, E finalmente, no número 9, transformational leaders lead with passion. líderes que transformam lideram com paixão. I've often made the statement, Eu sempre faço esta declaração: in your passion you will find purpose and fulfillment in life's work. em sua paixão você encontrará propósito e realização pessoal no trabalho ao qual estiver dedicando a sua vida. E ali ele chega às seguintes conclusões: perfil de um professor transformacional. Ele prioriza o seu tempo a sós com Deus, né, que vem na mesma frequência do curso de formação, que tem como um dos pilares o devocional diário. Liderança com disposição para servir. Então ele pega o exemplo de Jesus, que Jesus lá em João 13 lavou os pés dos seus discípulos, e ali foi apenas uma demonstração de todo o serviço que Jesus fez àqueles discípulos. E ele fala que o professor da escola dominical, se quiser ser uma liderança transformacional, ele tem que estar disposto a servir. Ele tem que estar disposto a ter a intenção relacional com os seus alunos, né? Ele conclui: a liderança
com excelência, e aí ele fala os princípios da excelência no Hotel 5 Estrelas, e ele fala, ainda mais nós que estamos servindo a Deus, representando o reino de Deus, se o Hotel 5 Estrelas busca a perfeição, nós precisamos buscar a perfeição no acolhimento, no trato das pessoas. Precisamos buscar a excelência em fazer as pessoas se sentirem acolhidas e bem tratadas, né? Bem recepcionadas nas nossas salas. Liderança com o coração. Então nós demonstramos o coração, o professor demonstra o coração não apenas em dar uma aula. Qual é a referência hoje de um bom professor no nosso contexto? É o professor que prepara muito bem a sua aula na escola bíblica dominical, né? Que consulta argumentos teológicos, fontes, enriquece ali e tem uma boa data. Mas, segundo ele, a liderança que transforma é a liderança que lidera com o coração. E quem lidera com o coração é aquele que investe tempo, é aquele que investe recurso e é aquele que investe amor. Lideram com confiança na missão do fazer discípulo, que vale a pena eu me derramar na vida dos meus alunos, porque eles vão crescer e vão gerar novos discípulos, vão crescer e multiplicar, né? E lideram com paixão, propósito e realização pessoal. Vocês estão convidados há um tempo de ouvir essa mensagem e ver a continuação do direcionamento dele. Então, quais as nossas propostas para uma escola bíblica dominical mais relacional? Primeiro, direcionamento, alinhamento e foco. Processo de discipulado na escola bíblica dominical. Se alguém quiser ser integrado ao processo de discipulado da igreja, tem que estar na escola bíblica dominical. A gente já tem um ditado nosso que crente só cresce na escola bíblica dominical. Muitas vezes a gente vê crente de 10, 20 anos com uma estatura em desenvolvimento, mas aquele crente, novo crente que vem, se dedica, está na escola bíblica dominical, cresce, ele se expande muito, e logo passa o crente antigo. Mas isso aqui, a proposta é que isso aqui fique claro para os membros, porque tem muito membro que está na igreja, que vem no culto, vem em outro culto e não entendeu ainda que ele precisa estar na escola bíblica dominical. Então é toda a igreja ser direcionada para deixar claro para quem está na igreja e quer crescer. Você está na igreja, você quer crescer, você quer ter crescimento espiritual, quer participar do discipulado da igreja, do processo de crescimento. E discipulado não se fala só de volta do crente, discipulado para todos os matriculados na escola bíblica dominical estão inseridos no processo de discipulado da igreja, que vem novo crente e vem crentes antigos. Quer crescer? Venha para a escola bíblica dominical. Então a primeira proposta é: os membros e novos frequentadores da igreja estarão direcionados e incentivados nos cultos de domingo à noite a se matricularem em uma sala de escola bíblica dominical e, consequentemente, estarão participando de um grupo pequeno, ou seja, a sala da escola bíblica dominical vira um grupo pequeno. Por que as igrejas que estão crescendo, muitas estão crescendo, estão com trabalho celular em casas? Né? Porque cria relacionamento, cria integração. E a proposta de uma escola bíblica mais relacional é, no convívio da sala, ter essa sensação de comunidade, de koinonia, de irmandade, né? Onde poderão ser orientados acerca dos outros passos para o seu crescimento espiritual. Então, do conjunto de avisos que tem que se dar no culto domingo à noite, qual é o principal, qual é o maior destaque? No culto domingo à noite, se o pastor quiser gerar cultura, gerar direcionamento, ele tem que pegar, falar, promover a escola bíblica dominical, pegar um testemunho de um aluno da escola bíblica dominical, um testemunho de um professor da escola bíblica dominical, de uma experiência, de um convívio com sua sala, incentivar a congregação, direcionar a congregação para a escola bíblica dominical. Esse é o primeiro passo, né? Segundo, as pessoas efetivamente integradas ao processo ministerial discipulado, e a porta de entrada é outra explicação do que foi falado anterior. A porta de entrada para considerar uma pessoa efetivamente integrada à igreja, iniciada no processo ministerial discipulado da igreja, que seja a frequência regular na escola bíblica dominical. Então, o crente que também está matriculado, mas não tem frequência regular, não é considerado integrado. Você pode ser membro, mas você não está integrado. Você só está integrado se você tiver frequência regular na escola bíblica dominical. Lógico, toda regra existe exceção, né? Mas é um direcionamento. Às vezes a pessoa trabalha, não pode estar em justificativo e está integrada através de outras ações. Mas ambiente de relacionamento interpessoal, de edificação e de formação. A sala de aula
vira um ambiente em que o professor se comporta como discipulador, que ele visita, que ele orienta, que ele escuta, que ele ensina, que ele admoesta, que ele cuida um a um, e isso contagia os alunos com a missão de fazer discípulo. Daqui a pouco não é só o professor, os próprios alunos estão seguindo o exemplo e os passos do seu professor, sendo também seguindo o desafio de fazer discípulo, né? A proposta que a escola bíblica dominical seja o maior ambiente de descentralização da obra do ministério. Como assim? O superintendente da escola bíblica dominical, que está ligado ao pastor da igreja, ele tem a responsabilidade de levantar novos professores, de discipular novos professores, de trazer capacitação, trazer orientação, juntamente também com outros eventos que a igreja vem fazendo para os professores, como, por exemplo, curso de formação do discipulador. E os professores recebem a liderança espiritual. Liderança no sentido de descentralizar a obra do ministério. Os professores são responsabilizados para conduzir aquela sala como responsabilidade espiritual. Assim como o coordenador de mocidade tem responsabilidade espiritual de conduzir os jovens, o professor recebe, deixa de forma bem clara, um processo de formação, de influência, que o professor é responsável, é o discipulador, é o líder espiritual daquela sala. Né? Ações recomendadas: professores fixos na sala, mesmo quando você não for dar aula, você está lá na sua sala, no dia a dia com a sua sala. Procedimentos de entrevistas. Procedimento de entrevista. No livro, você tem aí o anexo 4. Se você for no índice anexo 4, quem comprou o livro já pode ver. Aí tem Escola Bíblica Dominical Relacional, página 187. Aí você tem aí, lá na página que está aí no livro, vai poder ver como proceder uma entrevista. Então o professor sabe que aquele aluno tem total condição de vir todos os domingos. Aí ele pega, no final do trimestre, pega a frequência da sala e vai conversar com o aluno para entender qual foi a frequência dele, qual foi o entendimento dele, qual é a compreensão dele em relação às lições que ele veio, qual é a fragilidade e a importância dos temas que ele faltou. Vai conversar com ele, ver a dificuldade que ele está passando, orientar, desafiar, instruir, admoestar. Então, ele tem o compromisso intencional de ter sempre momentos de forma mais natural possível de estar conduzindo esse contato mais próximo com o aluno, né? E no livro tem já as instruções de como proceder uma entrevista na chegada de um novo aluno, como proceder uma entrevista no final de um trimestre, o que observar, como conduzir, como fazer. Eventos extra-classe de edificação e comunhão. Então, o incentivo para que a comunhão da sala não seja só ali na sala de aula domingo, mas se encontrarem a cada 15 dias ou a cada mês, se encontrarem para ver um filme, para fazer uma reunião de oração, para fazer uma vigília, para comer no restaurante junto, para fazer uma programação de comunhão, para lerem um livro na sala que direcione eles para algum conhecimento, né? Criação de currículos extra-classe. Aí vem a igreja que pode criar currículos extra-classe. Então eu quero criar salas de casais. Pode perguntar. Eu coordeno pela misericórdia de Deus a escola bíblica no Imabum, na pessoa do pastor Luiz Nascimento. Ele não está presente, mas ele dá o apoio total à congregação, à escola dominical. Fica um pouco nervoso, né? E você acaba, às vezes, engolindo as palavras. Tá bom, melhorou, né? A paz para todos, né? Meu pastor é Luiz Nascimento, lá do Campo 1, da Primitiva 2, né? Eu queria, desde já, parabenizar ao Tiago, né, por esse evento, né? Muito proveitoso. E queria dizer que a escola bíblica lá, no Timabom, Primitiva 2, no Timabom 2, ela tem cumprido isso aí 75%. Né? Graças a Deus por isso. O pastor tem dado esse apoio maciço na congregação, maciço. Então, fiquei em pé para
falar que o que o Tiago falou aí, a nossa escola bíblica dominical, com esse evento que ele falou, ela subiu assim que eu assumi a escola dominical lá pela misericórdia do Criador, nós tínhamos 25 alunos, né? É pequena, é muito pequeno, e em um trimestre nós dobramos para quase 60 alunos, né? Justamente com essa escola relacional, né? De eu chegar no olho do aluno, quando chega na congregação, pedir ao professor, por exemplo, né? Chegou um aluno pela primeira vez na escola dominical, eu chegava ao professor e dizia assim: fique em pé, pessoas que estão aqui nos visitando pela primeira vez na escola dominical. A pessoa ficava em pé, então nós direcionamos uma pessoa e eu falava assim: você vai ganhar um presente da escola dominical. Aí eu dizia os braços, aí eu direcionava o professor para essa pessoa e dava um abraço nela, né? Aí quando ela recebia o abraço, eu percebia que outras vezes ela voltava à congregação, né? E via que esse esquema de relacionamento interpessoal, ele funciona, né? Eu digo isso porque a escola dominical ela subiu de 25 pessoas para quase 60 pessoas. Então, vamos lá, eu estou na congregação que tem mais ou menos 80 a 100 membros, né? A 100 membros. E ela está em ascensão, né? Ela está crescendo, né? Então essa parte relacional, olho no olho, você se importar. Por exemplo, né? Eu vi Deus fazer um milagre dentro da escola dominical, né? Eu vi Deus curar uma pessoa. Para encerrar, né? Muito bom. Você acaba se empolgando, mas muito bom. Mas eu entendo aqui, você acaba se empolgando. Veja só, irmão, como é a questão da relação da escola bíblica dominical. O pastor Geraldo foi meu pastor, ele sabe do que eu estou falando, não é isso? Tinha um professor que ele adoeceu, né? Irmã Nádia, conhece? Ele adoeceu. Então a escola, a classe foi até a sua casa. Na outra semana, estava em pé e disse: Deus me curou naquele momento. Amém? No tempo que eu era jovem, eu cansei de ir atrás dos alunos, de buscar na porta, de visitar quando não vinha, de fazer programação extra-classe. Isso é um resgate às origens. Meu filho, você tem a minha bênção para ir à frente. Então, é como o irmão falou, e o tema da proposta é uma escola bíblica dominical mais relacional. Aqui o destaque: a gente direciona que as primeiras classes que sejam priorizadas para entrar nesse formato mais relacional sejam os jovens, envolvendo adolescentes e jovens, casais, com o objetivo de trabalhar uma dinâmica de casal, de orientação de casal, de pastoreio de casal, que o professor daquela classe de casais receba a descentralização do ministério, de orientar, de incentivar, de mostrar, de conduzir, né? Estudem obras que edificam o casamento. A própria lição da CPD do domingo de manhã, se for dado no contexto familiar, no contexto do casamento, pode surgir muitos direcionamentos, muita aplicação para casais. Dessa forma a gente está matando 2 coelhos com uma cajadada só, trazendo um relacionamento e edificando famílias, né? E novos convertidos, salas menores e um processo de formação do discipulador, do professor, para que ele se conscientize e se comprometa com a visão de uma escola bíblica dominical mais relacional e que tenha mais cuidado uns dos outros, né? Aí a nossa formação, os pilares e os recursos que a formação do discipulador tem para o professor. É a compreensão da missão de fazer discípulo, o desafio de influenciar os seus alunos, práticas de discipulados que são aplicadas na sala de aula e a formação de liderança e descentralização. Aí vem alguns cuidados. Nós não estamos conduzindo uma jangada, nós estamos no meio de um Titanic. A Assembleia de Deus é uma grande igreja, então toda mudança não pode ser brusca. Então, o que fazer com os professores daquela sala vão dizer: você professor, você pastor, quer que a sua classe de jovem lá seja mais relacional, mas o professor que está lá não quer. Ele diz: olha, meu compromisso é de dar a minha aula, não tenho interesse de estar me envolvendo, me relacionando. Aí o que fazer então? Aí a solução que a gente construiu
e também já foi apresentado ao nosso pastor presidente, os professores não interessados darão apenas as suas aulas. E os professores discipuladores assumirão a gestão do processo de discipulado na sala, com as entrevistas, os eventos extra-classe, o devocional da classe, o acompanhamento dos alunos. Então, uma sala que você tem 3 professores, vamos dizer que tenha 2 professores que não queiram o ambiente relacional, não queiram se interagir com os alunos. Mas se você tiver um professor que pega a visão, que vá para a formação, ele pode criar um ambiente relacional naquela sala, ele pode promover eventos extra-classe, ele pode promover o relacionamento, a edificação, o acompanhamento, a entrevista. Né? Então, dessa forma, nós não estamos tirando ninguém dos carros, não precisa. Mantém, e aos poucos, esses vão pegando a visão, vão vendo que o trabalho, a classe está crescendo, os alunos estão tendo impacto, transformação. Né? Eu já falei, novos convertidos, adolescentes jovens. Aí vem, são 2 vídeos para acabar. Esse último ainda é a palavra do Stan Toller. O Stan Toller, na palavra dele, ele conta 3 exemplos de professores que mudaram, que influenciaram ele. Ele, um professor que quando ele chegou na igreja, o pai dele estava passando por uma grande dificuldade financeira, ele foi lá, levou ajuda, pagou a conta de energia, isso fez eles se integrarem. Dos irmãos dele, 3 viraram pastores. E ainda hoje esse professor, depois de 60 anos de idade, ainda mantém uma relação de influência. Os 3 pastores foram cantar no concerto e o professor entrou lá de bengala para incentivar e influenciar eles. Aquele homem me marcou mais do que todos os homens na minha vida, e ele até hoje exerce influência sobre a minha vida. Então ele dá o exemplo do que é uma liderança transformacional. Ele conta 3 exemplos dos professores, é impactante, é um vídeo assim muito forte. When I was 14 years of age, Quando eu tinha 14 anos de idade, the teacher challenged the class that I was in. o professor fez um desafio para a nossa classe de escola dominical, To memorize the Holy Scriptures. para memorizar todas as escrituras. And on one particular Sunday, she asked all of us in the room to raise our hand and make a promise. E num determinado domingo ela nos fez levantar as mãos e fazer uma promessa. And we promised that we would memorize a scripture passage. E nós ali fizemos uma promessa que iríamos memorizar uma passagem das escrituras. That we would claim that verse as a life verse. E essa professora, ao contrário, que enfatizava a leitura das escrituras, ela nos fez prometer que nós memorizaríamos estas escrituras para a vida inteira. She challenged us to come back the next week and to quote that verse. E ela nos desafiou a voltar outra semana e citar aquela passagem das escrituras. To her surprise and amazement, all 9 boys and girls in that class memorized a Bible verse. E para a surpresa dela, todos os 9 alunos, entre meninos e meninas, memorizaram e citaram aquela passagem das On escrituras. that Sunday, I quoted from Psalm 19:14. E naquele domingo eu memorizei o Salmo 19:14. Let the words of my mouth Que as palavras da minha boca and the meditation of my heart e a meditação do meu coração be acceptable in your sight, seja agradável a ti. O Lord, my strength and my redeemer. Ó Senhor, minha força e meu remidor. All the other young people in the room did the same thing, E, quoted their verses. e todos os outros jovens da minha sala fizeram a mesma coisa, citando os seus versículos. Once again, she asked us all to raise our right hand E mais uma vez ela nos fez levantar a mão direita and say together, e dizermos juntos: I promise eu prometo that every day, que todos os dias, the rest of my life, pelo resto da minha vida, I will quote the passage of scripture I've memorized. eu vou citar a passagem das escrituras que eu memorizei. I was 14 years of age when I quoted that verse. E eu tinha 14 anos de idade quando eu citei aquele versículo. And this morning, 50 years later, E agora, nesta manhã, 50 anos mais tarde, I looked up toward heaven at 5 a.m. eu olho para os céus às 5 horas da manhã and I quoted Psalm 19:14, e eu citei este Salmo 19:14, as I have every day since that day that I learned it. como eu tenho feito todos os dias desde aquela manhã que eu aprendi as What a escrituras. wonderful impact of a godly teacher, Isso é maravilhoso, o efeito de um professor que transforma vidas. and how it has impacted my life time and time again. E como isso tem impactado a minha vida
continuamente. I found that when I quote that verse every day, E eu sinto quando eu falo este versículo todos os dias, that my attitudes and my outlook on life are much better. que as minhas atitudes e a minha perspectiva na vida se tornam muito melhores. Let me tell you about a teacher who has influenced me more than anyone else in my whole life. Deixa eu lhe falar sobre um professor que tem influenciado a minha vida mais do que qualquer um. In the year 1961, No ano de 1961, my family moved from the state of West Virginia. a minha família se mudou do estado da West Virginia. My father had been a coal miner, O meu pai era um minerador, and he had had his back broken 3 times in the mines before he was 30 years of age. e ele havia rompido as suas costas 3 vezes antes de completar 30 anos de idade. And so for safety reasons, he had decided to move us to Ohio in search of a better life. Por questões de segurança, ele decidiu que nós nos mudaríamos para o estado de Ohio para tentar uma vida melhor. I was 11 years old at the time. Eu tinha 11 anos de idade naquele tempo. We got to Ohio and my father could not find a job. E nós chegamos até Ohio e meu pai não conseguia arrumar um emprego. And the teacher that I'm talking about, who was also Sunday school superintendent in our church, E o professor do qual estou falando, que também é superintendente de escola dominical na nossa igreja, had a heart for my family. teve compaixão pela nossa família. And he realized that we had needs. E ele percebeu que nós tínhamos necessidades. There was a moment in our home where we had no food whatsoever. Houve um momento em nossa casa que não havia nenhuma comida. The electric had been cut off, so we had no heat in the winter time. A eletricidade foi cortada, então não tínhamos aquecimento durante o inverno. And there was a knock on the door one morning. E de repente alguém bateu na porta numa manhã. And here was our teacher, Mr. Parsons. E de repente apareceu o nosso professor, o Sr. Parson. And he had people with him. E ele tinha pessoas com ele. And they had baskets of groceries, of food and clothes for our family. E eles tinham ali cestas com comidas e roupas para a nossa família. They had money for our electric bill. E eles tinham também dinheiro para pagarmos nossa conta de eletricidade. And in that act of compassion, E a partir daquele ato de compaixão, we saw the hand of God providing our need. nós vimos a mão de Deus suprir as nossas necessidades. Both of my brothers are also ministers of the gospel. Ambos os meus irmãos também são ministros do Evangelho. My brother Terry is a Grammy Award-winning songwriter. Meu irmão Terry é um ganhador de prêmio Grammy de compositor. And I believe it was because this man that I'm talking about encouraged the 3 brothers for us to sing. E eu creio porque aquele professor nos encorajou a cantarmos. He got us to join the youth choir. Ele nos encorajou a nos juntarmos ao coral de jovens. This man's encouragement has never stopped. E o encorajamento daquele homem nunca parou. Because a few weeks ago we were singing at a university concert in Ohio. Porque algumas semanas atrás nós estamos num concerto numa universidade lá em Ohio, estávamos cantando. And as we began to sing our first song, E quando nós começamos a cantar nossa primeira canção, we saw a man coming down the aisle walking with a cane. nós vimos aqui um homem entrando pelo corredor principal com uma bengala. I realized that it was the teacher who had fed and clothed our family. E eu percebi que era aquele homem que trouxe comida e roupas para a nossa família. And now he's 89 years old. Hoje ele tem 89 anos de idade. And here he is one more time coming to encourage the Toller brothers. E mais uma vez ele está vindo para encorajar os irmãos Toller. Isn't that what ministry is all about? Não é isso do que se trata o ministério? You take a journey with people. Você toma uma jornada, uma viagem com as pessoas. You invest in their lives. Você investe em suas vidas. And one day a harvest comes. E um dia você vai ceifar aquilo. In this case, food and clothing for my family. Nesse dia foi comida
e roupas para minha família. inspired us to be part of a church. E nos inspirou a nos tornarmos parte da igreja. And in that act of kindness, E naquele ato de bondade, as an 11-year-old boy, como um menino de 11 anos, I began to be impacted by a teacher for life. eu comecei a ser impactado por causa de um professor para a minha vida inteira. Transformational teachers are, in fact, influencers. E professores que transformam realmente são pessoas que influenciam. My Sunday school teacher, Edith Shook, O meu professor de escola dominical, Edith Shook, was a passionate teacher era um professor apaixonado and a passionate soul winner. e também um evangelista apaixonado. She had a passion to teach for edification or the building up of the believer. Ela tinha uma paixão de ensinar sobre edificação e de como nós crescemos como cristãos. But she also had a passion to lead boys and girls to make a decision to follow Jesus. Mas ela também tinha uma paixão em levar meninos e meninas a se decidirem por Jesus. As a small child in her classroom, Como uma criança pequena em sua sala de aula, she taught the lesson one particular Sunday. ela ensinou a lição num determinado domingo. When she concluded that lesson, E quando ela terminou a lição, she said, "Boys and girls, the reason I've taught this lesson today ela disse: meninos e meninas, a razão que eu ensinei esta aula nesta manhã is to tell you that Jesus Christ is the Savior of the world. é para dizer que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. And here's how you can invite Him into your heart and life. E aqui está a forma que você pode convidá-lo a morar em seu coração. You have to admit that you have sinned." Você tem que admitir que você pecou. Romans 3:23 says, For all have sinned and come short of the glory of God. Porque em Romanos 3:26 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. And then she said, you confess Him as Lord of your life. E ela disse: se você confessá-lo como Salvador de sua vida. And she read from Romans 10:9 and 10. E ela leu em Romanos 10:9 e 10. You confess with your mouth Se você confessar com a sua boca the Lord o Jesus Senhor Jesus and believe in your heart e você crer em seu coração God has raised Him from the dead, que Deus o levantou dos mortos, you will be saved. você será salvo. For with the heart man believes unto righteousness, Porque com o coração o homem crê para a and justiça, with the mouth confession is made unto salvation. mas pela boca ele confessa para a salvação. And then she said, let's pray this prayer. E ela disse: vamos fazer esta oração. And she led us in a sinner's prayer. Então ela nos liderou em oração. And then she said, sing this song with me. E ela disse: vamos cantar esta canção. And we sang, into my heart. E nós cantamos com o coração. Come into my heart. Entra no meu coração, entra into my heart, Lord entra em meu Jesus. coração, Senhor Jesus. Come in today. Entra hoje, Senhor. Come in to stay. Entra para ficar. Come into my heart, Lord Jesus. Entra no meu coração, Senhor Jesus. Tears streamed down my cheeks as I invited Jesus into my heart and E as life. lágrimas começaram a descer no meu rosto quando eu convidei Jesus a entrar no And meu that coração. day He saved me E naquele dia Ele me salvou and transformed my e life. transformou a minha vida. And all these years later, I'm still living for E Jesus. todos esses anos já se passaram e ainda estou vivendo para Jesus. She not only led me to Jesus, Ela não somente liderou até Jesus, but she led both of my brothers to faith in Jesus mas Christ. ela também levou ambos os meus irmãos até a fé em Jesus And Cristo. today we preach the gospel E hoje nós pregamos o Evangelho, and teach the word of God passionately ensinamos a palavra de Deus com and paixão, win souls passionately. e nós fazemos isso com paixão. And I know of at least 24 others who were saved under her ministry in that E eu sei classroom. que pelo menos outros 24 crianças foram salvas And pela today, vida daquela they professora. are preaching the gospel as E well. hoje elas estão também pregando o Evangelho da Let's mesma be forma. about the transformation of lives. Isso é transformação de vidas. Let's tell people about Jesus Vamos falar às pessoas sobre Jesus and His saving grace. e sobre a sua graça salvadora. Thank you. God bless you. Obrigado, Deus os abençoe. E vou concluir a apresentação com o nosso último vídeo do pastor Kemuel Lima. Não, discipulado não é processo que a gente tem que ver se adere, não. É uma doutrina bíblica. O discipulado precisa abranger a igreja como um todo, né? E aí é a conclusão dessa palavra dele, que também está no YouTube. Se você quiser ver a mensagem completa, você pode botar lá.
Congresso Discipulado Criciúma, 17 de março de 2019. Congresso Discipulado Criciúma, 17 de março de 2019. Você acha essa palavra do pastor Kemuel Lima na íntegra? Pode soltar. A escola bíblica dominical, ela precisa ter a sua essência discipuladora. Não pode só ficar naquela ideia de professor que é transmitir conhecimento. Por isso que as nossas escolas sofrem, dominical sofrem, porque os professores só querem transmitir conhecimento, mas não querem transmitir vida. Escola bíblica dominical, ela deve transmitir vida. O professor da escola bíblica, ele não pode transmitir apenas conhecimento, ele precisa transmitir vida, ele precisa inspirar vidas, ele precisa encorajar pessoas. E como encorajar? Mediante a palavra de Deus. Lá em Josué capítulo 1, olha como que Deus encorajou Josué. Ele precisava de encorajamento. E o desânimo, quando conversava com o pastor aqui ontem, ele dizia exatamente isso. Quantos crentes desanimados com a escola bíblica dominical, e não é em uma ou duas cidades, não, o Brasil inteiro. E tem pastor defendendo a tese que essa modalidade está inadequada. Inadequada não. Nós temos que olhar também do ponto de vista de batalha espiritual. Na escola bíblica, a sua finalidade qual é? O seu propósito maior qual é? Estudar a palavra, conhecer a palavra. E se nós começarmos a abraçar a ideia, mas ninguém quer, então tem que fechar, tem que paralisar, tem que parar. Irmãos, nós estamos fechando ali as portas para a consolidação, estamos fechando as portas para firmar as estacas dos irmãos. Então há poder no sangue de Jesus Cristo. Não sei quantos alunos tem lá na tua igreja ou na igreja onde você congrega. A escola bíblica pode ressuscitar. A escola bíblica pode passar por um avivamento, por um reavivamento. Pode. Caminhando. Além das ministrações das aulas, professor tem que atuar como facilitador da aprendizagem e como conselheiro. Paixão pelas almas, preparo espiritual, preparo bíblico teológico, facilidade de relacionamentos. Amados, professor da escola bíblica não pode ser engessado, ele tem que amar pessoas, tem que gostar de pessoas, tem que ter paixão pelas almas. Professor tem que ter alma discipuladora, tem que telefonar. O discípulo não tem o compromisso de pelo menos telefonar o discipulador para o discípulo? Por que o professor da escola bíblica não tem um catálogo de telefone de sua classe, de seus alunos, e telefona para eles? Por quê? Tem que ter alma discipuladora. Imagine, irmão, você que está aqui me ouvindo e é professor da escola bíblica, comece a catalogar os telefones da sua classe, se é criança, se é adolescente, se é jovem, se é idoso, se é homem, se é mulher, não sei, você sabe quem são os alunos, você conhece, telefona para eles. E hoje tem Zap, se não quer incomodar de telefonar ou de falar diretamente com a pessoa porque ela pode estar ocupada, tem ali a mensagem que você pode mandar, ou áudio, ou mensagem escrita, enfim, temos algumas facilidades que a gente não quer usar. Isso significa o quê? Que nós temos uma ferramenta ótima para conversar, para incentivar, para nos comunicar, e continuamos engessados. E outra, não apenas telefone, mas chegou domingo à noite, vê aquele aluno que não veio de manhã, vai lá atrás dele. Se são 2 professores numa classe, combina para ir lá, olha, sentimos sua falta hoje, queremos ter você domingo que vem na igreja. O professor precisa ter a alma discipuladora. Se o professor da escola bíblica tiver alma discipuladora, a escola bíblica vai crescer, vai avançar, e o reino de Deus será exaltado e estabelecido em nossa cidade. Para crescer é preciso preparar o ambiente da escola bíblica. E para crescer é preciso mudar a mentalidade. Para crescer é preciso uma visão de crescimento da igreja. Lembrando que a evangelização e o discipulado é você ampliar a tenda. Firmar as estacas é você investir
na escola bíblica dominical. Temos aqui uma reflexão na página 53. É a escola bíblica dominical na igreja ou a igreja toda na escola bíblica dominical? O avivamento vem pela palavra ou pela criação de eventos? A liderança da igreja não pode se conformar em ver a escola dominical com poucos alunos. A liderança também não pode se conformar em ter os novos convertidos fora da escola bíblica dominical. E caminhando aqui tem 3 pontinhos para a gente orar. Uma visão, o crescimento saudável da igreja. Precisamos ter a visão de que o crescimento saudável da igreja passa pela evangelização, discipulado e ensino sistemático das Escrituras. A expansão não pode se divorciar da consolidação. Cada crente salvo deveria ter essa consciência. É um sonho possível. Toda a igreja abraçando o discipulado, toda a igreja na escola bíblica dominical. Uma visão que contempla o discipulado, fala de expansão, ampliar a tenda. Uma visão que contempla a escola bíblica dominical é a consolidação, é firmar as estacas. Um outro alerta importante: uma igreja que só investe na escola bíblica dominical, não se importando com o discipulado ao longo do tempo, sofrerá estagnação, seguida de esvaziamento das classes. Uma igreja, ela será missional quando cada crente entender que precisa ganhar almas e fazer discípulos. Uma igreja será avivada quando cada crente compreender que precisa estudar a palavra de Deus na escola bíblica dominical. Uma igreja será relevante quando conseguimos consolidar a fé das pessoas que ganhamos para Jesus. Pode ler comigo a última frase aí, o último parágrafo? Pode ficar em pé. A escola bíblica dominical não é um projeto falido, como alguns pastores e líderes vêm divulgando pelo Brasil. Se a nossa EBD abraçar o discipulado, certamente será revitalizada e multiplicada. É a escola bíblica abraçar a doutrina do discipulado. Levante a mão ao céu, oremos. Pai querido, Deus eterno, obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas. Nós oramos nessa manhã, Senhor, pelo avanço do discipulado nas igrejas onde congregamos, pelo avanço do discipulado nesse estado e em todos os estados do Brasil. Abençoe o avanço do discipulado em todo o mundo. Senhor, abençoe a escola bíblica dominical em nossas igrejas. Que as portas sejam reabertas. Senhor, ressuscita as escolas bíblicas dominicais. Ressuscita o estudo bíblico, o estudo doutrinário em nossas igrejas, Senhor. Ressuscita as palestras bíblicas, Senhor. Ressuscita, renova, restaura. Senhor Deus, abençoe-nos nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Que as obras das trevas sejam repreendidas. Senhor, nessa batalha espiritual, que a vitória seja da Tua igreja, Senhor. Que a vitória seja da Tua igreja, Senhor. Que a escola bíblica cresça poderosamente segundo a Tua palavra. Agradeço a atenção de vocês e chamo aqui o meu pastor, o pastor Erma, para dar a saudação, a palavra final, conforme Deus lhe direcionar. Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Eu quero agradecer a Deus a vida do presbítero Tiago. Já ouvi falar aqui do pastor presidente. Tiago é um entusiasta, irmãos, do discipulado. Agradecer ao DEMEI, que participou da logística desse evento de hoje. É um feriado. Agradecer os pastores que vieram, juntamente com os seus líderes, superintendente da Escola Bíblica Dominical, alguns professores. Agradecer ao Júnior com a equipe de som. Nós tivemos alguns problemas no começo aqui, irmãos, mas eu ouvi uma frase do Wayne Ford, muito interessante: máquinas foram feitas para quebrar, né? Então quebra, irmão, né? Elevador para, carro inicia
e a gente morre. Então tudo quebra. Então isso acontece, não foi proposital, isso acontece. Então, obrigado, Júnior, equipe de mídia. Agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, que nos proporcionou estar nesta tarde, aprendendo mais da Escola Bíblica Relacional, discipulado. Eu tive o privilégio de participar de um evento mundial nos Estados Unidos, da Walmart, lá no Arkansas, na cidade de Bentonville. E lá eu ouvi uma frase de Sam Walton que tornou-se corporativa. Perguntaram a ele qual o segredo do Walmart, do crescimento, do sucesso. Ele disse: o segredo do Walmart é fazer com que a minha equipe pense igual a mim. Então ele não pode ter pessoas que está sobre a sua tutela que não pense igual a ele. Então, se pensar, vai ter sucesso. Então Jesus quer que nós pensemos igual a ele, tá bom? Se a gente pensar assim, a gente vai ter muito sucesso na vida discipuladora, na vida da escola dominical. Eu tenho certeza que hoje foi muito proveitoso. Deus abençoe o Tiago por esse seu trabalho, que Deus dê saúde para continuar fazendo a obra do Senhor, amém? Vamos orar a Deus. O pastor já orou aqui, a gente ora aqui, tá certo? Queremos as orações, amém? Aos pastores que irão para os cultos, as posses. Nós temos alguns pastores que são coordenadores de área, pastor Wilson, que é da 4ª região, alguns pastores que vieram, os meus companheiros de ministério. Deus abençoe poderosamente em Cristo Jesus, amém? Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pela graça, pela oportunidade de estarmos nesta tarde aprendendo a tua parte. Ao presbítero Tiago, a toda a equipe do DEMIRE, Senhor, aos pastores, líderes que aqui estiveram, ao nosso pastor presidente, reverendo José Osvaldo, que tu possas guardá-lo em todas as coisas, e a nós, leva-nos em paz, dai-nos um culto abençoado hoje à noite, salve vidas, batize com o Espírito Santo, continua nos ensinando pela tua palavra. Assim agradecidos somos nesta tarde, em nome de Jesus. Todos dizem...